Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos mergulhar num componente que, bem, a maior parte das vezes nem o vemos, mas que é absolutamente crucial para o nosso mundo tecnológico. Estou a falar do diodo de potência. Pensem nele como o porteiro silencioso que controla a eletricidade em grande escala. Para percebermos o que é que este componente faz, na sua essência, vamos começar com uma analogia. Uma analogia bem simples, na verdade. Imaginem o seguinte: um diodo funciona como uma rua de sentido único, mas para a corrente elétrica. É isso mesmo. A eletricidade pode fluir à vontade numa direção, sem problemas, mas se tentar fazer a inversão de marcha e voltar para trás, porta fechada. Bloqueia-a instantaneamente. É, no fundo, uma válvula de controle absolutamente fundamental. Ok, mas é aqui que a coisa se complica e fica mais interessante. E se essa rua de sentido único tiver de lidar com o trânsito não de um pequeno aparelho eletrónico, mas sim com a potência, sei lá, de um parque eólico inteiro? A resposta é simples. Os diodos pequeninos que estamos habituados a ver, bom, eles pura e simplesmente rebentavam. E é precisamente para resolver este problema que entra em cena uma inovação genial. O segredo que permite a um diodo aguentar esta pressão elétrica brutal está todo na sua estrutura interna. Ora bem, a grande diferença, a diferença fundamental, está mesmo aqui, na estrutura. Um diodo de sinal normal tem duas camadas, uma P e uma N. Simples. Agora, o diodo de potência, esse adiciona uma camada extra ali mesmo no meio, uma outra camada N, mas com um truque, uma característica muito especial. E essa camada extra chama-se camada de deriva. A função dela é fascinante, a sério. Pensem nela como um amortecedor, um verdadeiro shock absorber para a eletricidade. É este amortecedor que, quando a tensão tenta forçar a passagem no sentido contrário com uma força brutal, absorve toda essa energia. E é este que permite ao diodo bloquear milhares, mesmo milhares de volts sem se desfazer em pedaços. Pois bem, a teoria é muito bonita, muito elegante, mas no mundo real, a engenharia tem de lidar com umas consequências um bocado quentes, literalmente. Vamos lá ver. Num mundo ideal, num diodo de livro, não haveria perdas de energia. Zero. Mas na prática, no mundo real, quando um diodo está a conduzir corrente, há sempre uma pequena queda de tensão. Nos componentes de potência anda ali à volta de talvez 1,5 volts. E pode parecer que isso não é nada. Pois, mas as consequências são enormes. Então, para termos uma ideia, o ponto crucial é este. Imaginem uma corrente de 100 amperes a passar. Aquela pequena, aparentemente insignificante queda de tensão de 1,5 volts gera 150 watts. 150 watts de puro calor. Para se ter uma noção, é o mesmo que ter uma daquelas lâmpadas incandescentes antigas, das potentes, sempre ligada. Só que esta energia não está a iluminar nada, está a ser completamente desperdiçada em calor. E isto explica de forma perfeita porque é que os conversores de potência, sabem como os carregadores dos carros elétricos ou os inversores dos painéis solares, precisam daquelas peças de alumínio enormes cheias de aletas, são dissipadores de calor. Porque sem eles, com tanto calor a ser gerado, os componentes lá dentro simplesmente derretiam. Muito bem, mas agora vamos entrar naquele que é talvez o desafio mais crítico e complexo da eletrónica de potência moderna. Não é ligar, é desligar. A velocidade com que um diodo se consegue desligar. E aqui temos um conceito que é mesmo fundamental perceber, o chamado tempo de recuperação reversa, ou, como os engenheiros lhe chamam, o TRR. O que é isto? Basicamente, é a pequeníssima fração de segundo durante a qual o diodo continua a conduzir corrente para trás, mesmo depois de ter recebido a ordem para se desligar. Ou seja, e isto é o mais importante, ele não é um interruptor instantâneo. Então, vamos lá ver o processo passo a passo. O diodo está a funcionar normalmente, a conduzir corrente para a frente. De repente, a tensão inverte-se para o mandar desligar, mas ele não desliga logo. Durante um instante, a corrente consegue mesmo fluir para trás. É como se ele precisasse de um momento para limpar a casa, para se livrar das cargas que estavam acumuladas lá dentro. Só depois dessa limpeza é que ele consegue finalmente bloquear o fluxo e ficar mesmo desligado. E por que isto é tão importante? Bem, porque em sistemas que trabalham a alta frequência, pensem outra vez nos inversores solares, que ligam e desligam milhares de vezes por segundo, este pequenino atraso é um desastre. Gera perdas de energia brutais, outra vez em forma de calor, e pior, pode até causar curtos-circuitos momentâneos que podem destruir outros componentes à volta. É um problema sério. Ok, com estes desafios todos em mente, os engenheiros, claro, não ficaram parados. Desenvolveram uma autêntica caixa de ferramentas. A ideia é que não existe um diodo tamanho único. Pelo contrário, existe um diodo especializado para cada tipo de trabalho. E o que é que temos nessa caixa de ferramentas?
Bem, primeiro, temos os diodos de recuperação padrão. São lentos, sim, mas são os autênticos tanques, super robustos, perfeitos para a nossa rede elétrica, que funcionam uns pacatos 50 Hz. Depois, subimos na escala de velocidade. Temos os de recuperação rápida e ultra rápida. Estes, como é óbvio, são essenciais para os tais inversores de alta frequência. E no topo da pirâmide, temos os diodos Schottky. Estes são os raios da velocidade e da baixa perda de energia. E é por isso que os encontramos, por exemplo, em painéis solares. E, para terminarmos, vamos focar-nos na grande limitação. A limitação fundamental que todos estes diodos, sem exceção, partilham, por muito especializados que sejam. E esta frase, que aqui está, resume tudo na perfeição. Um diodo é cego e surdo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele não tem inteligência, não toma decisões. Ele simplesmente reage. Liga e desliga quando as leis da física, a tensão do circuito, o obrigam a isso. Nós não temos qualquer controle sobre quando é que isto acontece. E isto, claro, deixa-nos com uma última questão no ar. Uma questão muito importante. E se nós quiséssemos ter esse controle? Se quiséssemos ser nós a escolher o milissegundo exato em que a corrente começa a fluir? Para, por exemplo, controlar a velocidade de um motor ou a intensidade de uma luz? Bem, para isso, um diodo não chega. Para isso, íamos precisar de um componente com um gatilho. Mas isso, bom, isso já é uma história para uma próxima análise.